Olá, meus amados. Hoje, dia 24 de março de 2022, quinta-feira da terceira semana da Quaresma. Evangelho segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus estava expulsando um demônio que era mudo. Quando o demônio saiu, o mudo começou a falar e as multidões ficaram admiradas. Mas alguns disseram: é por Beelzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Outros, para tentar Jesus, pediam-lhe um sinal do céu. Mas conhecendo seus pensamentos, Jesus disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será destruído e cairá uma casa por cima da outra. Ora, se até Satanás está dividido contra si mesmo, como poderá sobreviver o seu reino? Vós dizeis que é por Beelzebu que eu expulso os demônios. Se é por meio de Beelzebu que eu expulso os demônios, vossos filhos os expulsam por meio de quem? Por isso, eles mesmos serão vossos juízes. Mas, se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então chegou para vós o reino de Deus. Quando um homem forte, bem armado, guarda a própria casa, seus bens estão seguros. Mas quando chega um homem mais forte do que ele, vence-o, arranca-lhe a armadura na qual ele confiava e reparte o que roubou. Quem não está comigo está contra mim, e quem não recolhe comigo, dispersa. Esse texto aqui é muito interessante porque esses homens que vão acusar Jesus com muita probabilidade, pelo jeito que Jesus está falando, são os fariseus. Diante daquilo que eles viam, de Jesus realizando esses milagres e de forma especial expulsando os demônios, coisas que os fariseus não conseguiam fazer, eles não faziam isso. Então o que eles começam a fazer? Desdenhar, dizendo: não, ele não faz isso por Deus, não. Nós sim, nós somos homens de Deus, mas ele não. Ele está fazendo isso, você está achando que é por causa de Deus? Não, eu vou explicar, é por causa de Beelzebu. Você está entendendo o que eles fazem? Eles tentam distorcer a obra de Deus. Isso é um pecado contra o Espírito Santo. Se você não sabe o que é um pecado contra o Espírito Santo, é esse. Quando é o Espírito Santo que está agindo e você diz que é o demônio que está fazendo isso. Isso é um pecado, é negar a ação poderosa do Espírito Santo de Deus. Então vamos ver aqui. Então Jesus está dizendo aqui o texto de São Lucas que Jesus expulsava um demônio mudo. Quando o demônio saiu, ele começou a falar e as multidões ficaram admiradas. Aqui é interessante. Primeiro, as multidões ficam admiradas. O povo simples acolhe, o povo simples realmente se maravilha com aquilo que eles estavam vendo, enquanto que os fariseus permanecem sempre com o coração duro só para criticar. Eles não conseguem ver a ação de Deus através de Jesus Cristo, que é o próprio Deus. Mas aqui o fato de um mudo que fala é muito interessante. Ou seja, Jesus é a palavra, ele é a palavra encarnada, é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, que também nós chamamos de verbo, de palavra, que quando se encarna, Jesus Cristo é a palavra encarnada, o verbo encarnado que assumiu a nossa humanidade. Então, o verbo, portanto, a palavra que dá a esse homem a voz que ele não tinha mais. E aquilo que eu digo, o que é a voz sem a palavra? Então, aqui muito mais do que um mudo físico, tá? Vamos dizer assim, biologicamente falando, mudo, aqui tem uma questão teológica. É a palavra, que é o próprio Cristo, que dá a essa pessoa agora o poder de falar. Por quê? Porque a voz, gente, sem a palavra não tem sentido, é um gemido. Todos nós temos, inclusive os surdos. Os surdos, eles têm a capacidade de falar, mas não falam porque não ouvem. Então não conseguem repetir. Mas alguns conseguem, inclusive não ouvindo absolutamente nada, aprendem a falar. Porque eles imitam, eles têm voz. Entendeu? O problema é que eles não têm palavra. Não tem palavras, por quê? Porque não ouvem para poder aprender as palavras e repeti-las. Aí eles vão ter a linguagem própria, que no Brasil nós chamamos de Libras, a linguagem brasileira de sinais. Então, a língua, né? Linguagem brasileira de sinais. Então, o que acontece? Aqui é exatamente isso, a palavra que dá a esse homem agora o poder de falar. Mas aí o que acontece? Enquanto o povo se admira, alguns, como eu disse, provavelmente fariseus, começam a dizer
Ah, é por Beelzebul, príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Outros pediam um sinal do céu. Eu já expliquei o que é um sinal do céu. Eles queriam que Jesus fizesse uma oração e o céu se abrisse e descesse alguma coisa, assim, de tal forma que dissesse, realmente esse milagre vem do céu. Eles não conseguiam ver que tudo aquilo que Jesus realizava vinha do céu. O poder divino de Jesus que realizava, eles não aceitavam. Eles queriam que viesse direto do céu, para dizer, ó, o que você está fazendo aqui não tem valor não, para nós não, eu não acredito que isso vem de Deus, é o que eles falavam, mostra para a gente que vem de Deus, pede agora que o céu se abra e faça alguma coisa, dá um sinal do céu. E aí Jesus simplesmente responde para eles o seguinte, todo reino dividido contra si mesmo será destruído, isso é óbvio. Se uma cidade começa a guerrear ali dentro, o povo começa a guerrear dentro de uma cidade, ele vai acabar com a cidade. É isso que Jesus está dizendo. Então, um reino dividido contra si mesmo será destruído e cairá casa sobre casa. É verdade. E aí ele vai trazer isso agora. Se Satanás está dividido contra ele mesmo, como poderá sobreviver o seu reino? Quer dizer, se Satanás está expulsando os demônios, mas como é que pode isso? Se Beelzebul está expulsando os demônios, mas como é que pode isso? É ele lutando contra o reino dele? Aí Jesus continua, vós dizeis que é por Beelzebul que eu expulso os demônios. Se é por meio de Beelzebul que eu expulso os demônios, vossos filhos os expulsam por meio de quem? Aqui, por isso que eu falo que ele está falando com os fariseus, porque quando ele usa filhos, aqui ele está se referindo aos discípulos dos fariseus. Os fariseus eram mestres, portanto tinham discípulos, alunos. E aí Jesus fala, tá, se eu estou expulsando expulsando os demônios pelo poder de Beelzebul, os filhos de vocês vão expulsar em nome de quem? Se vocês não seguem a Deus, então os filhos de vocês que vão realmente fazer isso, expulsar em nome de Satanás, porque vocês não seguem a Deus. Vocês fazem a vontade do inimigo. E aí o Senhor continua, por isso, eles mesmos serão vossos juízes. Os seus discípulos vão julgar vocês, porque vocês estão ensinando aquilo que não está de acordo com a palavra de Deus e está levando os seus discípulos ao erro. E aí o Senhor continua, mas se é pelo se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então chegou para vós o reino de Deus. É isso que Jesus está falando. Era preciso que eles se abrissem e compreendessem que o reino de Deus já estava ali presente, porque Jesus expulsava os demônios pelo poder de Deus. E aí o Senhor vai fazer uma pequena parábola aqui também. Quando um homem forte e bem armado guarda a própria casa, seus bens estão seguros. Mas quando chega um homem mais forte do que ele, vence-o, arranca-lhe a armadura na qual ele confiava e reparte o que roubou. Quem é esse homem mais forte? É Jesus Cristo, que expulsa os demônios. Então, esse homem forte que Jesus fala, bem armado, que guarda a própria casa e que seus bens estão seguros, é o demônio. Mas quando chega um homem mais forte do que ele, vence-o, arranca-lhe a armadura na qual ele confiava e reparte o que roubou. Então, esse homem mais forte é Jesus Cristo, que tem o poder de destruir, vencer Satanás. E aí ele termina com uma frase que não tem nem o que explicar. Ele simplesmente diz, quem não está comigo está contra mim. Quem não recolhe comigo, dispersa. Simples assim. Então esses homens estão contra Jesus, então não estão com ele. Ou seja, não seguem a palavra de Deus, não seguem o Filho de Deus, não seguem o Messias, porque estão contra ele. Porque se fosse dos dele, vamos dizer, do rebanho de Jesus, estaria com ele e não estaria lutando contra ele. Então, como é que nós vamos conhecer se uma pessoa realmente é de Deus? Se ele está vivendo e falando as coisas de Deus e não exatamente o oposto. E, Senhor, mais uma vez nós pedimos nesse período da Quaresma a graça da conversão. Vamos pedir muitas vezes isso, Senhor, porque nós precisamos converter para que o nosso coração convertido possa acolher a Tua palavra. Esses homens, mesmo vendo os sinais, Senhor, o Teu poder realizando curas, libertações, expulsando os demônios, mesmo assim eles não acreditavam, porque estavam com o coração endurecido,
fechado, não querendo converter-se, mas muito pelo contrário, se achando perfeitos, justos. Senhor, que nós olhemos para nós e realmente tenhamos essa noção de que nós precisamos, com a Tua graça, com o poder do Espírito Santo, buscar de verdade um caminho de conversão, um caminho de mudança de vida, e que nós vivamos bem esta quaresma, buscando cada dia mais fazer a Tua vontade. Mãe querida, Rainha da Paz, mais uma vez pedimos pela paz mundial e também pelo fim desta pandemia. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E que desça sobre você, meu irmão e minha irmã, pela intercessão da Virgem Santíssima, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.